Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu trago mais informações para vocês sobre a negociação do Corinthians por Matheus Pereira. O jogador já se acertou com o Timão e inclusive está ajudando o Corinthians nas negociações, e eu vou te explicar na temperatura certa. Vamos também falar sobre o time de Fernando Lázaro, o Timão escalado para o jogo contra a Inter de Limeira neste sábado. Tem também as renovações no Corinthians que começam a ocorrer, muitos jogadores estendendo o contrato. E vamos também falar do Santos, que está dando uma bela de uma mancada em relação a Soteldo. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações ele tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, é o nosso querido DL. E você pode assistir este vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. E eu sempre falo aqui, os números comprovam. O Instagram também do DL é espetacular, você que mora no litoral tem que seguir o DL no Instagram, é o melhor. Gazeta de São Paulo também é do grupo DL, gazetasp.com.br, para você acompanhar tudo que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. gazetasp.com.br, acessa lá também. E não vai faltar, claro, no blend de informações, o rei do blend, o rei do café, onde você encontra o melhor café do Brasil, porque o rei do café só trabalha com café de alta qualidade, amigo. 100% arábica, gourmet, especial, descafeinado, as cápsulas, vários cafés, topázio, bourbon amarelo, catuai vermelho, catuai amarelo, tem tudo, acaiá, todas as variedades que você imaginar. Passe a tomar um café de verdade no Rei do Café, é caminho sem volta, você precisa tomar esse cafezão top, tá bom? Vou deixar o link na descrição para você comprar o café e também o cupom do Café do Setorista para você já comprar com descontos, meu amigo, vai te ajudar já no frete aí, pelo menos, tá bom? Deixa o likezão, vamos começar falando do Santos. O Santos está com problema na armação das jogadas e está, para mim, né, o técnico Dair Helma, tomando uma atitude equivocada. O Santos não tem um meia de armação no elenco, até tentou, né, o Luan no ano passado, que o Luan se firmasse para ser esse meia, o Luan que foi emprestado pelo Corinthians, mas já foi devolvido, e sem esse meia e sem ir ao mercado, o Santos utiliza o Soteldo nessa função. Tudo bem que na partida contra o Guarani, ele trocou de posição muito com o Mendonça, né, o atacante colombiano, ex-Corinthians, enfim, e na verdade não acabou vingando. Eu acho um desperdício muito grande. No futebol brasileiro hoje, uma das coisas mais difíceis que tem é você encontrar um atacante driblador que atue no futebol brasileiro, e eu falo isso estendendo aí para o futebol sul-americano. É difícil você ter um jogador driblador do 1 contra 1 que vai na linha de fundo e que é decisivo. O Soteldo, ele tem todos esses requisitos. E o Santos, né, abre mão de ter um jogador diferenciado, jogando aberto do lado esquerdo, entrando na área, para colocar ele de meio armador para pôr o Mendonça para jogar, velho. Essa é a verdade. Então, para mim, eu não sei se errou na contratação do Mendonça, porque o Santos talvez não tinha que buscar um ponta esquerda. Vamos falar um ponta esquerda para entender o jogador o extremo, né, que joga ali aberto na esquerda. O Santos não precisava desse jogador, tinha um Soteldo. O Santos precisava de um meia de armação e acaba contratando o Mendonça, e agora fica essa disputa aí de posição, e o Soteldo, para mim, sendo sacrificado, jogando ali como armador. O Santos tem alguns armadores no elenco que ainda não foram utilizados pelo técnico da Helma, o Carabarral e também o Pirani, né, que voltou aí de empréstimo, mas ele tem optado pelo Soteldo, né? Enfim, para mim, uma decisão equivocada do Odair. Tudo bem que no primeiro jogo ele jogou com 3 volantes, o time ficou sem armação do mesmo jeito, com Dodge, Vinícius Anocelo e o Sandri, e quando tenta ter um armador mesmo, um cara mais criativo, ele aposta no Soteldo. Para mim, erra feio o Santos, tá, em deslocar o Soteldo da posição, porque é uma posição carente. Você vê, o Corinthians procura um jogador com essas características, o São Paulo procurou, o Palmeiras está, né, sondando aí o Michael, enfim, todos os clubes querem um jogador desse, né, com essas características. O Santos está colocando no lugar errado.
Enfim, eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha sobre isso. E vamos falar agora do Corinthians aqui nesse blend de informações. Comenta aqui embaixo. Falando de renovações no Corinthians, hein? Alguns jogadores estão renovando seu contrato e o Corinthians vai aí deixando de correr riscos, né, no mercado da bola com esses atletas renovando, estendendo o vínculo desses jogadores. Hoje o Corinthians anunciou a renovação do Adson, né, atleta que, enfim, foi até titular na última partida do Corinthians nesta temporada, né, na vitória por 3-0 diante do Água Santa. O Adson, que tinha contrato até dezembro do ano que vem, dezembro de 2024, agora renovou por mais uma temporada, ou seja, até dezembro de 2025, ganhando aquele aumento considerável, né, posando para foto, enfim, e, né, sendo prestigiado aí pela diretoria corintiana. Um jogador contestado, né, tem uma jogada meio manjada de cortar para dentro, enfim, mas é um atleta do terrão, né, criado nas categorias de base do Corinthians, está renovando seu contrato, ele que foi titular, né, em boas partidas também na temporada 2022. Tá? Em 2022 ele atuou em 49 jogos, é bastante coisa, viu? Tá? Com 2.447 minutos em campo, teve 5 gols e 2 assistências. Esse foi o Adson, que inclusive foi titular na meia direita ali no 4-4-2 do Fernando Lázaro, foi o titular na meia direita do time de Lázaro na vitória, no time do Corinthians na vitória contra o Água Santa por 3-0 e deve ser titular contra a Inter de Limeira também, tá bom? Aliás, vamos falar desse time do Corinthians daqui a pouco aqui no Blend. Só lembrando também que o Carlos Miguel já havia renovado, tá? Com o Corinthians acertou a renovação do Carlos Miguel, o contrato dele se encerrava com o Timão no final desse ano, né? No fim de 2023, e ele renovou até 2025, tá? Enfim, a mesma coisa que o Adson, né? Então, o Corinthians aí renovando o contrato também do Carlos Miguel. Os dois agora, né? O Adson e o Carlos Miguel com contratos até o final da temporada 2025. A diferença é que o Carlos Miguel terminava o contrato dele já no final desse ano, já o Adson no final do ano que vem. E o Caetano, tá? O Corinthians negocia a renovação dos 3 zagueiros, tá? Não vou falar 4, eu vou explicar. O Bruno Mendes e o Gil, o Corinthians iniciou, né, primeiro com os 2, agora essa semana começou a conversar com o Caetano, foi essa semana que começaram as conversas, o Corinthians queria avaliar ele mais nos treinos, enfim, e já tem aí encaminhada a renovação, o contrato dele vai até o fim desse ano de 2023, foi sempre emprestado, né, nunca, né, teve uma oportunidade o Caetano, e agora deve renovar, deve assinar, não assinou ainda, deve assinar a renovação aí até o final de 2024. O Bruno Mendes, o Corinthians também negocia, com o Gil também, com o Balbuena, o Corinthians vai tentar um empréstimo de mais uma temporada junto ao clube russo, tá certo? Faça o seu comentário aqui sobre as renovações do Coringão e vamos falar do time do Lázaro, né, para enfrentar a Inter de Limeira, o timão escalado para enfrentar a Inter de Limeira nesse sábado. Coringão deve ter muitas novidades contra a Inter de Limeira, lá em Limeira, né? Partida aí pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o jogo às 18h30 deste sábado. O Timão não vai contar mais uma vez com o Fausto Vera, que está se recuperando aí de uma pancada que sofreu no tornozelo, né? Não houve, graças a Deus, uma lesão mais grave, né? Enfim, ligamentar, que assustou, né, a imagem naquele jogo contra o Red Bull. O Lázaro, inclusive, teve que substituir o Fausto Vera. E agora, além do Fausto Vera, não vai ter o Maicon, vai ser poupado, tá? O Maicon não fez os 2 jogos do Corinthians na temporada, tanto quanto o Água Santa e o Red Bull. O Maicon não foi bem, demonstra que ainda tá com falta de ritmo de jogo. Ano passado teve uma lesão grave, ficou afastado, enfim. Ainda demora um pouco para pegar o ritmo e ele vai ser poupado, né, para evitar aí alguma lesão muscular, o Maicon. Sem o Maicon e sem o Fausto Vera, a dupla de volantes deve ser formada por Duqueiroz e Cantillo. Ou o Rony, né, que também entrou na partida assim como o Cantillo entrou na partida contra o Água Santa no segundo tempo, é uma opção. Alguns jogadores devem ser poupados, os mais velhos, podemos dizer assim, né,
os mais experientes, né, melhor colocado, o Renato Augusto, o Fábio Santos, o Gil, o Balbuena e talvez até o Fagner. Vamos lá para uma provável escalação do Corinthians com o Cássio, Fagner ou Rafael Ramos. Eu acredito que até o Fagner pode jogar, né? O Gil, que não jogou, né? Perdeu aí a posição, foi poupado contra o Água Santa. Lembrando que contra o Red Bull foi Gil e Balbuena, a zaga muito pesada. Contra o Água Santa já foi Balbuena e Bruno Mendes, melhorou um pouco. E agora eu acho que a formação vai ser Bruno Mendes e Gil, para ele poupar o Balbuena. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu, fazendo a sua estreia como titular, jogando pela primeira vez como titular, se ele poupar o Fábio Santos, que fez os 2 jogos aí. Duqueiroz e Cantillo, eu acredito. Na armação, Adson e Juliano. Na frente, os 2 atacantes que resolvem muito, Yuri Alberto e Roger Guedes, tá? Corre por fora aí o Romero, na escalação titular também, para mim já deveria ser titular ao lado do Juliano, e nós vamos aguardar, acredito que seja esse o time do Corinthians para enfrentar a Inter de Limeira nesse sábado. Agora vamos encerrar esse blend com informação exclusiva do canal Café dos Setoristas sobre Matheus Pereira. Comenta aqui embaixo. O canal Café do Setorista, que foi o primeiro, né, a divulgar a consulta do Corinthians para o Matheus Pereira, foi o primeiro a divulgar a negociação do Corinthians com o Matheus Pereira, foi o primeiro a divulgar a proposta oficial do Corinthians pelo Matheus Pereira, inclusive que a proposta era de empréstimo por 1 ano. O canal Café do Setorista, que te informou na temperatura certa que ele não rescindiria o contrato dele lá, e eu expliquei por quê, porque ele não queria abrir mão de um baita de um contrato. Inclusive, no dia que eu dei essa informação, num Café da Fiel às 18 horas, mais ou menos umas 22 horas, saiu um fake news que ele tinha rescindido, né? Muita gente me procurando, pô, Samir, mas tu falou que ele não ia rescindir, depois no dia seguinte, o próprio Matheus Pereira confirmou a minha informação, né, desmentindo esse fake news aí que ele havia rescindido. A proposta está na mesa do Corinthians, já trouxe para vocês também essa informação, empréstimo de um ano, a tentativa aí de novo para vocês, que eu já passei em primeira mão hoje às 18 horas no Café da Fiel, mas na audiência rotativa importante aqui no Blend também, que o Matheus Pereira está ajudando muito o Corinthians nessa transação, ele já acertou as bases salariais com o Corinthians, já está tudo acertado, salário, luvas, tudo com o timão, ele quer jogar no Corinthians, as sondagens que ele recebeu do futebol brasileiro, a que mais agradou foi a do Corinthians, eu não sei se chegou a receber proposta, né, mas do Corinthians foi proposta, enfim, mas o que mais agradou foi o Corinthians, ele está muito empolgado para jogar no Corinthians, está forçando a barra lá para sair do Al Hilal, pediu para o Al Hilal para ser negociado com o Corinthians, para ser emprestado, e uma informação que eu recebi até que ele está disposto a abrir mão aí um pouco do salário dele, não muito, hein, tá? Para jogar no Corinthians por empréstimo por uma temporada, né? Como fez o Maicon. O Maicon foi emprestado pelo Shakhtar ao Corinthians na temporada passada, e o Maicon abriu mão, acho que foi uns 60% do salário dele, viu? Porque ele queria, né, voltar, a gente sabe tudo que aconteceu no ano passado lá, e esse ano, na renovação do empréstimo, ele recebeu um bom aumento, enfim, acabou ajustando e equilibrando a situação, mas o Matheus Pereira não é um pouco parecido, mas não vai ser tanto como foi o Maicon, mas ele está disposto também a abrir um pouco aí de mão do seu salário para jogar no Corinthians, está muito afim, já acertou inclusive aí o salário com o Timão, só que para mim ainda continua sendo 50% de chance para acertar e 50% para não acertar. Por quê? Porque se o Al Hilal endurecer e não quiser liberar, amigo, acabou. Ele pode querer jogar no Corinthians, pode ter acertado seu salário com o Corinthians, que não vai adiantar nada. Então nós vamos aguardar. O Corinthians ainda segue esperando uma resposta do Al Hilal para anunciar Matheus Pereira como o terceiro reforço, digo de contratação mesmo, né? Porque trouxe o Romero, trouxe o Matheus Bidu, mas é claro que também temos que contar o Yuri Alberto, né? Como um baita de um reforço aí, contratação em definitivo do Corinthians, mas novidade, né? Para vestir a camisa, o Matheus Pereira aí seria também um grande reforço, tá certo? Comenta aqui embaixo aqui tudo que você acompanhou nesse blend. É importante você comentar, interagir, deixa o like para fortalecer o canal, pô, a gente merece um pouquinho, então estamos trazendo aí as novidades em primeira mão para vocês, a gente merece um pouquinho, tá bom?
esse prestígio de vocês aí. Se você puder, por gentileza, deixar o like, vai ajudar bastante. Se você quiser ser membro do canal também, você tem um plano cafezinho, cafezão, café especial, participar de lives comigo, do grupo de WhatsApp, e estar junto comigo aqui, o nome também no final da nossa programação, no crédito nas lives. Enfim, vem tomar um café comigo. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café. Deus abençoe, valeu.